Vou começar, então, a aula de hoje. A gente vai ter um último teorema sobre a teoria de diferenciabilidade, que vai ser o teorema de Taylor. Ou, não sei se o teorema é do Taylor, mas é o teorema que fornece o polinômio de Taylor que aproxima uma função que é suficientemente regular. Tá? O teorema de Taylor diz o seguinte: suponha que você tem uma função f definida no intervalo AB, tomando valores em R, que seja uma função de classe Cn. Okay? Significa que ela é uma função, como a gente discutiu aqui, apesar de eu nunca ter escrito a definição de função de classe N, eu falei isso várias vezes, é uma função que é diferenciável e que a derivada dela também é diferenciável, e isso se repete N vezes. Tá? Então, de fato, a n-ésima derivada, só que quando você chega na n-ésima derivada, você não pede que a n-ésima derivada seja diferenciável também, você pede apenas que ela seja contínua. Tá? Então, deixa eu dizer o seguinte, para todos, alfa menor do que beta em AB, existe x pertencente ao intervalo alfa-beta, tal que, se você define o que a gente chama o polinômio de Taylor, tá? Que é o polinômio P de T igual ao somatório de L variando de 0 até N menos 1. E aqui você faz o seguinte, você vai fazer a Lésima derivada da função f, calculada em alfa, dividido por L fatorial, vezes T menos alfa, tudo isso elevado à potência L. Tá? Então, isso é um polinômio de grau N menos 1, ok? Dá para ver que o P de T é um polinômio de grau N menos 1. E a conclusão, né, tal que se P de T é igual a isso, então f de beta é igual a P de beta mais a derivada, a n-ésima derivada em x dividido por n fatorial vezes beta menos alfa elevado a n. Ou seja, se você olhar, o que essa última igualdade que a gente escreveu está dizendo? Se você olha, você está estimando a diferença entre f de beta e p de beta, logo você está estimando a diferença entre o valor da função em um ponto e o valor de um polinômio de grau n menos 1 nesse mesmo ponto. Então, você está comparando a tua função com um polinômio. Tá? É importante observar que esse polinômio, que a gente chama de polinômio de Taylor, os coeficientes dele são dados em termos das derivadas da função f. Tá? E você está comparando a distância entre o valor da função e o valor do polinômio, ele está dado por uma estimativa que depende do valor da derivada n-ésima e depende da distância e depende desse raio de aproximação aqui, né, beta menos alfa elevado a n. Então, essencialmente, você tem... se você olhar essa expressão, você está dizendo que o resto da aproximação do polinômio de Taylor pela função é um resto de ordem n. Né? Ele vai para zero mais rápido que qualquer polinômio de grau menor do que n. Tá? Alguma pergunta sobre o enunciado? Então, vamos fazer o seguinte.
Primeiro eu vou fazer uma definição, sejam M igual a F de beta menos P de beta, dividido por beta menos alfa elevado a N, e G de T igual a F de T menos P de T menos M vezes T menos alfa elevado a N. Ok? Observa o seguinte, observa que se eu faço G de beta, isso dá F de beta menos P de beta menos M vezes beta menos alfa elevado a N. Só que esse termo aqui, M vezes beta menos alfa elevado a N, se eu faço M menos vezes beta menos alfa elevado a N, né? Se eu olho a definição do M lá em cima, isso vai dar F de beta menos P de beta, né? Então, isso aqui é igual a F de beta menos P de beta. Logo, isso prova que G de beta é igual a zero. Ok? O que a gente tem que provar? Para concluir o que foi pedido, a gente precisa provar que o número M, se você olhar, a gente anunciou basicamente que N fatorial vezes M. Então, o que a gente vai provar é que N fatorial vezes M é igual a Nésima derivada da F em X. Se a gente prova isso, lembra que esse símbolo aqui é o símbolo de gostaríamos de provar que, ou seja, a prova do teorema está reduzida a demonstrar esta afirmação aí. Se a gente demonstra essa afirmação, repara que N fatorial vezes M, se eu provo que N fatorial vezes M é igual a Fn de X, então eu estou provando que M é igual a enésima derivada dividido por N fatorial. Okay? Então, isso é a mesma coisa que provar que M é igual a Fn de X dividido por N fatorial. E se eu provo isso, eu estou provando que F de beta é igual a P de beta mais Fn, mais M vezes beta menos alfa elevado a N, né? Por definição. Então, a gente ganhou. Ok? Agora, eu vou considerar, para provar isso, a enésima derivada da função g calculada em t. Repara, se eu pego a função g e derivo ela n vezes, isso vai dar a diferença entre a enésima derivada de f, a enésima derivada de p, só que a enésima derivada do polinômio de grau n é n fatorial vezes m, né? E p é um polinômio de grau n menos 1, certo? Então, vamos escrever, olha só. Observa, lembra que g tem essa forma aqui. Tá? E eu vou derivar n vezes essa expressão. Então, Gn de t é a enésima derivada de f em t menos a enésima derivada de p de t menos n fatorial vezes n. Okay? Porque esse termo t menos alfa elevado a n, quando eu derivo ele uma vez, fica n t menos alfa elevado a n menos 1. Depois eu derivo mais uma vez, vai ficar n menos 1 vezes n, t menos alfa elevado a n menos 2, e assim por diante. Então vai ficar n fatorial até que vai ficar elevado t menos alfa elevado a n menos n, que é zero, portanto dá 1, e aí desapareceu o t menos alfa. Tá? Agora, p é um polinômio de grau n, né?
Portanto, isso aqui é igual a zero. Porque P, perdão, P é um polinômio de grau n-1. É um polinômio de grau 1 a menos do que a quantidade de vezes que eu estou derivando. Toda vez que eu tenho um polinômio de grau menor do que n, se eu derivo ele n vezes, isso dá zero, é uma função constante. Tá? Por exemplo, se eu tenho um polinômio de grau 2, se eu derivar ele 3 vezes, isso dá zero. Né? A derivada primeira é 2x, depois é 2 e depois é zero. Aí assim por diante. Okay? Então, ou seja, a gente provou que Gn de t é igual a Fn de t menos n fatorial vezes m. Ok? Logo, né, ou seja, existe x pertencente ao intervalo alfa-beta, tal que Fn de x é igual a n fatorial vezes m, se e somente se existe x pertencente a alfa-beta, tal que Gn de x é zero. Então, a gente reduziu o problema a encontrar um ponto dentro do intervalo de alfa-beta no qual a n-ésima derivada da função de g seja zero. Tá? Agora, para isso, observa que se L está variando de 0 até n menos 1, então, vale o seguinte. Se eu pego o polinômio de Taylor no ponto alfa e derivo L vezes, isso vai dar o quê? Vamos lembrar, né, da expressão que define aí o polinômio de Taylor. O polinômio de Taylor, quando t é igual a alfa, quando eu derivo ele L vezes, repara que quando eu derivo L vezes o polinômio, o termo L, todos os termos menores do que, todos os termos de grau menor do que L vão virar zero. O termo L vai virar a L-ésima derivada da F vezes L fatorial, né? E os termos de grau maior do que L vão conter uma parcela T menos alfa, que quando eu substituir T igual a alfa vai anular, certo? Logo, isso explica para a gente por que a L-ésima derivada em alfa do polinômio de Taylor é igual à L-ésima derivada da F. Tá? Isso não é por acaso. Tá? A gente definiu o polinômio de Taylor nessa demonstração exatamente como um polinômio, o polinômio no qual todas as derivadas, até a derivada n-1, coincidem com a derivada da f no ponto alfa. Então, como se a gente estivesse fazendo o polinômio de Taylor centrado em alfa. Ok? Pessoal, alguma dúvida nessa igualdade? Se alguém quiser, eu explico melhor, tá? Eu fui um pouco rápido de propósito, tá? Mas só para recapitular. O polinômio de Taylor, ele tem essa expressão aqui. E o que acontece? Se você pega um K, vamos pegar um índice, por exemplo, 3. Se eu pego P igual a 3, tá? E esse polinômio é de grau n, vamos supor que o n é maior do que 3, tá? Então, eu vou derivar 3 vezes essa expressão. Os termos que tem t menos alfa elevado a 0, t menos alfa elevado a 1, t menos alfa elevado a 2, se eu derivar 3 vezes, eles desaparecem. Tá? Os termos que têm L maior do que 3, eu vou derivar eles 3 vezes, vai continuar aparecendo t menos alfa elevado a alguma potência positiva, né? Então, quando eu substituir t igual a alfa, os termos com L maior do que 3 desaparecem. Só que, quando eu pego P e derivo ele 3 vezes, o termo t menos alfa ao cubo vira 3 fatorial vezes t menos alfa elevado a 0.
vezes, né, o FL de alfa. A LS derivada de F em alfa, que é uma constante aí nesse caso. Então, o fatorial cancela e fica só a F, a derivada LS, no caso, a terceira derivada da F em alfa. Ok? Professor, Oi. uma dúvida aqui só que surgiu. Uhum. Por causa desse produto com T menos alfa elevado a L. Sim. Porque quando define P em alfa, isso daí em algum momento não vai gerar um zero elevado a zero? A gente convenciona nesse caso que é zero. Tá? Porque, no final das contas, o T menos alfa elevado... É porque quando você faz T menos alfa elevado a zero, isso, a gente convenciona que isso é 1 o tempo todo. Tá? Na verdade, a gente convenciona que é 1, na verdade. Né? Digamos que a gente pode convencionar para essa notação aqui que 0 elevado a zero, nessa notação significa 1. Tá? Entendi. Então seria um caso à parte da indeterminação. É porque isso é feito assim para que a função seja de fato contínua, diferenciável, porque para todo t diferente de alfa, né, t menos alfa elevado a zero dá 1. Uhum. Então você bota que quando t é igual a alfa, dá 1 também, para que a expressão permaneça diferenciável. Tá? Entendi. Bom, só que uma vez que você tem isso implica o seguinte, que G de alfa, bom, mas quem é G de alfa? Né? G de alfa é igual a F de alfa menos P de alfa. Só que F de alfa e P de alfa são iguais. Lembra que a gente fez essa análise aqui quando L varia de 0 até N menos 1. Quando L é igual a 0, quer dizer que eu não estou fazendo a derivada, estou fazendo o valor da função. Menos M que multiplica alfa menos alfa elevado a N. Ou seja, é 0. Mas isso também implica que a primeira derivada de alfa é igual à primeira derivada da f em alfa menos t' de alfa menos n vezes n vezes alfa menos alfa elevado a n menos 1, que dá 0. Se você continua, isso implica, na verdade, o seguinte, que g L de alfa é igual a 0 para todo L variando de 0 até n menos 1. Todo mundo concorda com isso? Quem não concorda, que manifeste-se. Bom, uma vez a gente verificado isso, olha só, a gente provou que g de alfa é 0. Mas lembra que a gente tinha verificado lá no começo da demonstração que g de beta é 0? Então isso quer dizer o seguinte, quando você olha o gráfico da função g, ele está fazendo isso, né? Está aqui o alfa, está aqui o beta. Esse é o gráfico da função g. Ok? Então isso implica que, pelo teorema do valor médio, na verdade, pelo teorema de Pauli, que a gente viu, isso implica que existe x1 pertencente ao intervalo que vai de alfa até beta, tal que a derivada de g em x1 é 0. Então tem um x1 aqui, parece um ponto x1 aqui. Deixa eu ver aqui. No qual a derivada da g é 0. Tá? Mas se a gente faz o gráfico da derivada da g, a gente viu que a derivada da g era 0 em alfa. Esse é o gráfico do g', né?
a gente viu que a derivada da g era 0 em alfa, mas se ela é 0 em x1, então ela tem que ser 0 em algum ponto que está entre x1 e alfa. Logo, existe x2 entre alfa e x1, tal que g2' de x2 é 0. E aí aparece um x2 aqui. Só que se a gente faz o gráfico do G2', a gente viu que o G2' era 0 também. Então ele tem que ser alguma coisa assim, né? Em alfa. Logo, existe x3 pertencente a alfa x2, tal que a terceira derivada da g em x3 é 0. Bom, isso implica que, prosseguindo, né, existe xn entre alfa e xn menos 1, tal que a enésima derivada da g em xn é 0. Lembra que era exatamente isso que a gente queria provar, né? Quando a gente chegou nesse ponto aqui, a gente chegou à conclusão de que era suficiente provar que existe um ponto entre alfa e beta, tal que a enésima derivada da g nesse ponto é 0. Então, isso completa a demonstração. Eu gosto quando vocês estão com a câmera ligada, por exemplo, eu vi que o Leuber deu um sorrisinho agora. Isso deixa a gente feliz. Você vê que você faz uma demonstração e alguém dá um sorrisinho para a demonstração, isso deixa a gente muito feliz. Essas construções são muito massa. A gente dá aula de análise para isso. Beleza. Pessoal, a gente agora vai começar a última parte da teoria. Tá? Então, a gente vai começar a fazer a teoria de integração. Tá? Então, antes de eu continuar, alguma pergunta sobre a fórmula de Taylor? Acho que um comentário que é relevante de fazer. Essa demonstração que o Rudin oferece para a fórmula de Taylor é uma demonstração muito elegante, muito bonita, mas o teorema per si, ele tem um interesse estratosférico, tá? Só que tem uma coisa que talvez seja legal de ressaltar, é que o teorema de Taylor, o fato de você poder aproximar a tua função por um polinômio de grau n, desde que a tua função seja n vezes diferenciável, melhor dizendo, né? Você pode aproximar por um polinômio de grau n menos 1, desde que a tua função seja n vezes diferenciável e a derivada dela seja contínua. A importância desse teorema é que reside no seguinte fato. Normalmente, para você analisar uma função arbitrária, isso é uma tarefa complicada. Inclusive, deixa eu lembrar o comentário que eu fiz há 1 ou 2 aulas atrás, de que existe um teorema que é consequência do teorema de extensão de Whitney, que diz que, dado um compacto qualquer da reta, existe uma função de classe C infinito que se anula nesse compacto em outro lugar nenhum. E eu até fiz um desenho de uma proposta de como fazer essa função no conjunto de Cantor, né? Você vai em cada intervalo removido do conjunto de Cantor, você coloca um bumpzinho, e você vai diminuindo as alturas do bump adequadamente para que a coisa converja. E aí você constrói uma função assim. Mas de fato dá para você fazer, pelo menos teoricamente, é possível você demonstrar a existência de funções com um comportamento tão bizarro quanto você quiser, porque elas podem ser nulas em qualquer compacto da reta. Isso mostra como que existe uma certa riqueza nas funções diferenciáveis, nas funções de classe infinita, o que torna elas difíceis de ser estudadas, porque tem uma certa selvageria acontecendo nessa fauna aí. E não são aquelas florestas equatoriais da Europa, está muito mais para a nossa Amazônia. Então,
O que o polinômio de Taylor oferece a você? Ele oferece a você a oportunidade de você pegar a sua função e trocar ela por um polinômio, que é uma coisa absurdamente manejável. Lembra que a gente demonstrou que polinômios de grau n-1 nunca tem mais do que n-1 raízes. Ao contrário de uma função ser infinito, que pode ter uma quantidade não enumerável de raízes e ser uma função diferente de zero. Tá? Então, um polinômio de grau, um corolário desse teorema que a gente viu aqui, se um polinômio de grau n-1 tem n raízes, ele é identicamente nulo. Isso é completamente falso para uma função diferenciável. Tá? Logo, um polinômio é um tipo de função muito mais manejável, especialmente porque você tem toda uma álgebra dos polinômios que você pode usar e fazer uso, lançar a mão dela para te ajudar. Tá? E o que o teorema de Taylor te permite você pode trocar a tua função que é complicada por um polinômio que é manejável, pagando um certo preço. Só que esse preço é esse termo de erro que aparece aí. Se você tiver controle na derivada, por exemplo, você consegue manejar bem esse termo de erro aí, até porque ele é um termo de erro de ordem n. Tá? Ele é um termo que vai para zero mais rápido que o polinômio que você está usando para aproximar. Então, é uma forma de você trocar a tua função complexa por uma complexa no sentido de números complexos, complexa no sentido de complicada, por uma função mais simples, controlando o erro, o preço que você tem que pagar por isso. Pode falar, Leandro. Professor, esse erro, eu lembro que eu fiz uma questão de log, que daí eu transformei, né, em polinômio, e quando eu joguei no Symbolab, né, na calculadora, o erro estava, se eu não me engano, na 9ª casa decimal. Assim, até a 9ª estava batendo. Seria esse erro de... Exatamente esse erro? Exatamente esse erro. É exatamente disso que a gente está falando. Inclusive, do ponto de vista da matemática aplicada, esse teorema ganha uma relevância maior ainda, porque, justamente, se você tiver um bom controle no termo de erro e você souber que ele é muito desprezível, você consegue trocar a tua função por um polinômio e fazer todas as contas com esse polinômio, sempre tomando cuidado de manejar bem o termo de erro a cada vez que você faz uma operação. Tá? E aí assim, fazer conta com polinômio é possível, execuível e muito rápido no computador. Fazer conta com uma função arbitrária, às vezes, é até impossível. Tá? Então, do ponto de vista até de matemática aplicada, esse teorema tem uma relevância ainda maior. Beleza. Então, a gente vai falar da teoria de integração. Bom, a gente vai falar de uma leve generalização da integral de Riemann, que é a integral de Riemann-Stieltjes. Bom, é esse nome aí desse mano aí com um monte de consoantes. Nossa senhora. Enfim, a integral de Riemann e esse fulano aí é uma teoria de integração que generaliza levemente a teoria da integral de Riemann. Tá? A gente vai ver a teoria da integral de Riemann, como são as definições, depois a gente vai já generalizar e ver que a gente está trabalhando com realmente mais generalização. E calcular integrais é a ideia de tentar calcular a área que está embaixo do gráfico da função. Tá? E toda a teoria de integração, você já começa com essa ideia de tentar calcular a área que está delimitada pelo gráfico da função. Você já começa com uma imagem mental muito forte de que a tua função ela é muito suave, muito regular. Tá? E, de fato, as teorias de integração, elas não diferem, tem infinitas teorias de integração distintas, tá? Mas quando se trata de funções contínuas, elas são todas iguais. Toda teoria de integração dá o mesmo resultado em funções contínuas. A coisa começa a mudar de figura quando você vai descendo em regularidade, você vai trabalhando com funções que começam a ser menos regulares do que as funções contínuas. Tá? O que acontece é que a gente fala em teoria de integral
que são melhores que as outras. Você já deve ter ouvido falar da teoria da integral de Lebesgue. E talvez vocês já até ouviram falar que a teoria da integral de Lebesgue generaliza a integral de Riemann. Generaliza em que sentido? Generaliza que existem funções, generaliza no sentido de que toda função Riemann integrável, Riemann-Stiglitz integrável, é integrável no sentido de Lebesgue. Mas existem funções que são Lebesgue integráveis, que não são Riemann integráveis, que não são Riemann-Stiglitz integráveis. Ou seja, as teorias de integração mais gerais, elas permitem você calcular integrais de mais funções. Tá? É essencialmente essa a diferença. Você paga um preço para isso, porque você, no final das contas, para você integrar mais funções, você vai precisar trabalhar e concentrar a sua atenção nas funções que são muito ruins, nas funções que são muito descontínuas, são descontínuas em todo ponto e às vezes até pior do que isso. Tá? Então, por isso que a gente começa trabalhando a teoria da integral de Riemann, porque ela é muito rápida de se definir e ela funciona muito bem para as funções contínuas. E toda outra teoria de integração que você for criar, ela vai coincidir com a teoria da integral de Riemann nas funções contínuas. Então, essa teoria que a gente está estudando aqui, ela tem seu valor desde que você esteja trabalhando com funções contínuas em diante. Ok? Alguma dúvida de curiosidade em relação a esse nosso primeiro papo aí? Tudo que você sempre quis saber sobre a teoria de integração, nunca teve coragem de perguntar. Bom, a gente vai fixar uma função f definida no intervalo AB, tomando valores em R. Tá? Eu vou primeiro definir o que a gente chama de uma partição do intervalo. Uma partição do intervalo é um conjunto... Bom, para mim, gente, eu visualizo uma partição do intervalo simplesmente... Eu acho que a melhor forma de você enxergar partições é fazendo desenho. Tá? Uma partição nada mais é do que um conjunto de pontos. x1, x2, xn-1. Ou seja, o A é o x0 e o B é o xn. Tá? Então, você tem uma coleção de n mais 1 pontos, ou seja, uma coleção finita de pontos ordenados, né, listados em ordem crescente dentro do intervalo AB, tal que o primeiro dos pontos é o A e o segundo dos pontos é o B. Tá? Quando você dá uma partição, por que tem esse nome? Porque você está particionando o intervalo. Se você considera a família dos intervalos semiabertos assim, isso dá uma partição, que a gente chama na teoria dos conjuntos, de uma partição do intervalo. Ok? Então, se você dá os intervalos semiabertos assim, isso te dá uma partição do intervalo no sentido de que é uma decomposição em subconjuntos 2 a 2 disjuntos, tal que a união deles dá todo o conjunto. Tá? Então, qualquer ponto do intervalo, dado uma partição, ele está entre dois termos, dois átomos da partição. A gente chama os pontos da partição, às vezes tem um vício de linguagem de chamar os pontos da partição de átomos da partição. Tá? Mas esse é um vício de linguagem que eu vou até tentar evitar, porque o mais correto é falar intervalos da partição, porque a partição é a partição, está exatamente como a gente... O objetivo de usar a palavra partição aqui é no sentido de fatiar, de particionar o intervalo em fatias menores. Né? E se você está fatiando o intervalo, quer dizer que você vai cortar ele todo em pedaços menores. Você não vai deixar faltar nada. Tá? Então, se você tem um bolo de chocolate com recheio de brigadeiro de nozes, você vai particionar ele e não vai deixar faltar nada. Você não vai largar um pedaço lá para ficar. Você vai comer tudo. Sabe? Então, o significado da palavra partição aqui é nesse sentido. Okay? Na teoria de integração da integral de Riemann, a grande dificuldade é a dificuldade de você estabelecer a notação adequada para auxiliar o pensamento. Essa é a principal dificuldade. Tá? Então, por isso que a gente começa estabelecendo a notação, estabelecendo uma linguagem também,
Eu gastei um certo tempo comentando sobre a linguagem que a gente está utilizando e comentando um pouco sobre a notação. Então, eu vou denotar assim. Eu vou usar um símbolo para abreviar P de AB, tá? Ou P de J, se eu escrever J igual a AB, tá? Denotam conjuntos dos pontos P, tal que E partição de J, ok? Então, de J. É importante salientar que nessa teoria aqui a gente está só trabalhando com partições finitas, tá? Às vezes você precisa lidar com partições enumeráveis, mas aqui a gente só vai trabalhar com partições finitas. Eu não vou acrescentar esse adjetivo quando eu falar seja P uma partição, está sempre implícito que dada uma partição, ela é uma partição finita. Okay? Então, dada P uma partição do intervalo J, e dado xl mais 1 elementos da partição, denotamos delta xl igual a xl mais 1, para seguir a convenção do livro, esse delta aqui é o delta xl mais 1, tá? Igual a xl mais 1 xl. Então, delta xl é o comprimento do Lésimo intervalo da partição J. Okay? Então, voltando a essa figura aqui, por exemplo, esse comprimento lilás é o comprimento delta x2. Ok? É o comprimento do segundo intervalo da partição. Vai de x1 até x2. Ok. A gente também vai introduzir uma notação que fixado aí xl mais 1 como fixei, eu vou denotar por m, l mais 1, igual ao supremo de f de x para x entre xl x l mais 1. Ok? E eu vou denotar por m minúsculo, l mais 1, igual ao ínfimo de f de x para x variando de xl a xl mais 1. E aí, a gente vai introduzir os conceitos que a gente chama de soma superior e soma inferior, tá? Então, a soma superior é o que a gente chama de UP de F. Esse U vem do inglês de upper sum, e a soma inferior eu vou abreviar com L de PF, de lower sum. U é igual ao somatório de L variando de 0 até, não, de 1 até L, perdão, de ML delta XL. Tá? Então, quando a gente define a soma superior, o que a gente está fazendo? Tá?
você olhar, esse é um bom momento para a gente parar toda a discussão e fazer um desenho. Você tem aqui o A, tem o B, então esse é o seu intervalo J. Você tem os átomos da sua partição aqui. Então, deixa eu usar uma cor bonita para eles. Tá? E aí você tem, digamos, o gráfico da sua função aqui, esse gráficozinho azul. Ok? Então, o que você vai olhar é, dentro do primeiro intervalo aqui, você vai buscar, dentro desse primeiro intervalo da partição, você vai olhar o retângulo de maior área que aproxima aqui, e vai aproximar a área do gráfico com esse retângulo. Então, você vai desenhar esse retângulo aqui, e aí você vai olhar, bom, essa é a área que eu vou aproximar. Eu vou calcular esta área aqui. Ok? Depois eu vou vir aqui. Por que eu fiz esse desenho? Porque, repara que esse gráfico azul que eu desenhei, ele é monótono nesse intervalinho que eu desenhei, né? Então, onde eu marquei o ponto, a linha preta, é o ponto mais alto do gráfico. Essa área cinza, portanto, eu estou calculando o máximo da função nesse intervalinho, nesse primeiro intervalo da minha partição, vezes a altura, que é esse, quer dizer, vezes o comprimento horizontal, né, do intervalo da partição. Okay? Aí agora, por exemplo, quando eu olhar no próximo intervalo da partição, qual é o máximo da função? O máximo da função está aqui, porque agora ela é decrescente, né? E aí agora, portanto, eu vou trocar e eu vou aproximar o gráfico da função por essa parte aqui. Não é que o desenho tão horrível assim. Agora, eu vou olhar aqui nesse pedaço aqui, qual é o máximo da função. Nesse terceiro intervalo, o máximo da função está aqui. Então, eu vou olhar esse retângulo, onde a altura do retângulo é o máximo da função nesse átomo da partição, nesse pedaço da partição, e a base do retângulo é o intervalo correspondente da partição. E aí eu vou agora calcular essa área. Então, eu estou pintando de cinza para simbolizar que a gente está calculando a área em cada etapa, né? Então, no último intervalo e assim por diante, tá? Não vou terminar o desenho para a gente não ficar o dia inteiro aqui. Tá? Mas vocês já perceberam aí, a gente está calculando a soma superior fazendo esse procedimento. A gente está é como se a gente estivesse aproximando a área do gráfico por cima. A gente está sempre calculando áreas que são maiores ou iguais do que a área que está de fato embaixo do gráfico. Repara que essa área que está cinza aí, ela tem esses excessozinhos, né? Esses pseudo-triângulos aí que são excessos de área no nosso cálculo. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, obviamente, calcular a área embaixo do gráfico por um processo de aproximação. Quando a gente refina, quanto mais a gente refina a partição, a ideia, pelo menos, é que quanto mais a gente refinar a partição, melhor vai ser essa aproximação. Tá? A gente define analogamente a soma inferior, tá? Que é o número L de PF, que é o somatório de L variando de 1 até N, só que agora eu uso o ML delta XL. Okay? E é claro que a área do gráfico, vou fazer um desenho curto aqui, imagina que eu particionei o intervalo em dois pedaços só, tá? E aí eu fiz o gráfico, é esse aqui, e eu vou calcular, aproximar o gráfico por baixo agora. Então, como eu fiz uma partição muito grosseira, tá? Por exemplo, nesse intervalo aqui, qual o mínimo que a função assume? É esse retângulo aqui. Então, é esse retângulo que a gente vai calcular a área dele. Tá? Depois, no próximo intervalo da partição, qual o mínimo que a função assume? É esse aqui. Tá? É esse retângulo que a gente vai aproximar agora. Pela função.
Então, é essa área. Então, agora a gente está aproximando por falta a área embaixo do gráfico, né? A gente está cometendo, tá faltando área nessa nossa conta aí. Só que quanto mais átomos eu colocar nessa partição, mais eu vou aumentando, melhorando a minha aproximação. Ok? E aí a gente vai definir. Só que a ideia que está por trás é a ideia de que as somas superiores elas vão diminuindo à medida que eu refino a partição, e as somas inferiores elas vão aumentando à medida que eu vou refinando a partição. E é por isso que quando a gente define o que a gente chama de integral superior e integral inferior, por exemplo, o que é a integral de Riemann superior da função f? Que a gente denota assim, integral de f de AB de f dx é o ínfimo das somas superiores. Tá? Já a integral inferior de Riemann, a gente coloca um traço embaixo assim, de f dx, é o supremo das somas inferiores, tá? Eu não vou escrever isso, mas o supremo, bom, posso usar a minha anotação para... É o ínfimo sobre todas as partições P de J, tá? E é o sup sobre todas as partições P de J. O ínfimo e o supremo são tomados com respeito a todas as partições. Ok? A gente diz que a função ela é Riemann integrável quando a integral superior e a integral inferior coincidem. Ok? Então, definição, f é Riemann integrável se a integral superior de f de x dx é igual à integral inferior de f. Okay? Nesse caso, a gente vai denotar isso da seguinte maneira: f pertence a R, tá? Então, a gente denota as funções Riemann integráveis dessa forma. Tem um caso interessante. Professor, Oi, Lilo. no caso, isso aí é uma implicação só. O que você está perguntando, se é uma implicação? Não seria uma biimplicação? Não, é uma definição. Eu estou declarando que uma função, que eu vou chamar uma função de Riemann integrável se ela satisfizer a propriedade de que a sua integral superior é igual à sua integral inferior. Entendi. Suponha que f é limitada. Ou seja, existem m e m tais que m menor ou igual do que f de x, menor ou igual do que m para todo x pertencente a j. Tá? Isso implica, então, que se eu faço m vezes b menos a, isso é menor ou igual que qualquer soma inferior. Toda soma inferior é menor ou igual que toda soma superior. Isso é sempre verdade. Isso é menor ou igual do que m b menos a. Por que isso é verdade? Quando você tem a igualdade que define uma soma inferior, por exemplo, cada número desse mzinho L, ele é o ínfimo da função no intervalinho da partição. Só que o ínfimo da função no intervalinho da partição, ele é maior ou igual que o ínfimo da função no intervalo todo. Porque o ínfimo da função no intervalo todo, ele é menor ou igual do que todos os ínfimos. Esse é o mínimo dos mínimos, tá? Então ele é menor ou igual do que todos os ml. Então a soma inferior, ela é maior ou igual do que a soma que eu vou obter trocando ml por m, tá? Então, se eu troco ml por o número m, eu fico com maior ou igual, a soma inferior, né, maior ou igual do que m vezes a soma dos delta xl. Só que quando você faz a soma dos delta xl, essa é uma soma telescópica, né?
Porque se você olhar, o que você está fazendo? Os delta XL, você tem uma partição do intervalo, você está somando os comprimentos dos intervalos dessa partição. Se você somar todos os comprimentos do intervalo, os intervalos de uma partição, você vai obter o comprimento do intervalo todo. Você pegou o seu intervalo, particionou ele em intervalinhos, x0, x1, x1, x2, x2, x3, assim por diante. Se eu somar os comprimentos de cada um desses intervalinhos, eu vou ter o comprimento do intervalo todo. Okay? E aí você tem essa desigualdade da esquerda aqui. Aí a desigualdade da direita se prova de maneira idêntica, tá? Apenas observando que toda soma inferior é menor ou igual que toda soma superior, porque todo íntimo é menor ou igual que o sub. Tá? Sem problemas. Até a minha internet já caiu. Então, o que a gente vai fazer agora é a gente vai generalizar levemente essa teoria e vai, ao invés de provar teoremas sobre a teoria da integral de Riemann, a gente vai provar teoremas sobre uma teoria mais geral, tá? Então, seja agora vou considerar uma função alfa de j em R, uma função monótona crescente, tá? E aí eu vou definir, dada P, uma partição do intervalo J, eu vou definir, e dada xl menos 1, xl pertencentes a P, vou definir delta alfa L como sendo xl menos xl menos 1. E eu defino a soma superior da mesma forma, só que eu tenho que considerar agora que eu estou usando a função alfa, delta alfa L, não é isso. O delta alfa L é alfa de xl menos alfa de xl menos 1. Esse delta alfa L é como se eu estivesse usando a função alfa para redefinir o comprimento da base do retângulo. Lembra que quando a gente definiu a integral, está falando de calcular a área, mas a gente estava calculando a área seguindo, digamos, a geometria euclidiana. Então a gente vai se permitir uma leve flexibilização do conceito de área, que não está exatamente aqui dentro, né, mas está norteando a nossa intuição, onde a gente vai se permitir usar uma função arbitrária, que seja monótona, para modificar a maneira com a qual a gente calcula o comprimento da base dos retangulinhos que a gente usa para aproximar a área embaixo do gráfico. Então, vai ser ml delta alfa L, que é M maiúsculo. E a soma inferior vai ser M minúsculo delta alfa L. Tá? Isso é importante porque permite a gente escrever de maneira concisa outras formas de se calcular a integral e permite a gente já também vislumbrar que essa ideia inicial de calcular a área embaixo do gráfico, ela pode ser superada de uma certa maneira, tá? Então, a gente vai considerar a soma superior e a soma inferior dessa maneira agora. E eu vou definir da mesma forma a integral superior, tá? De f, só que ao invés de escrever dx, eu vou escrever d alfa. Tá? Isso é igual ao ínfimo das somas superiores. E
a integral inferior vai ser o supremo das somas inferiores, tá? Com relação, e eu vou tomar P, o ínfimo vai ser em relação a todas as partições do intervalo J, e o supremo também. Então, a gente toma um ínfimo supremo das somas superiores e das somas inferiores apenas com essa modificação do comprimento da base dos retângulos. Aí isso define a integral de Riemann-Stieltjes. Então, eu vou dizer que F. Então, eu vou declarar, tá, que F é integrável no sentido de Riemann-Stieltjes, e eu vou dizer sempre assim, F pertence a R de alfa, se e somente se, a integral superior de F é igual à integral inferior de F. E elas são números reais, tá? Porque, é claro que podia ser mais ou menos infinito, né? Então, é assim que a gente vai definir. Alguma pergunta até aqui? Temos aí as definições. Então, agora, vamos começar, de fato, a provar teoremas e apresentar critérios de integração, tá? Então, a primeira coisa dadas partições P e P estrela do intervalo J, eu vou dizer que P estrela é um refinamento de J se P está contido em P estrela. Ou seja, um refinamento de uma partição é uma partição onde você colocou mais pontos, tá? Então, por exemplo, se eu tenho a partição desse intervalo aqui definida por esses pontos azuis, eu posso acrescentar os pontos azuis e os pontos vermelhos. E obter uma partição formada por pontos azuis e vermelhos, e essa nova partição é um refinamento da partição por pontos azuis, tá? E só acrescentei alguns pontos aí. Então, eu vou dizer que... eu vou abreviar. Só para estabelecer uma notação, eu vou escrever isso da seguinte maneira. P, vou tentar fazer esse símbolo de menor meio tortinho assim, para dizer que P estrela é um refinamento da partição P. Tá? Então, se P estrela for um refinamento da partição P, então a soma inferior ela aumenta e a soma superior ela diminui. Então, essa proposição ela sintetiza a primeira das ideias, das intuições que a gente tinha quando formulou a definição da integral de Riemann, de que você está tentando calcular embaixo do gráfico por um processo de aproximações sucessivas, no qual você toma partições e calcula a área de retângulos, né, cujas áreas estão acima ou abaixo do gráfico. E com isso, quanto mais fina for a partição, melhor vai ser a sua aproximação. E essa aproximação que a gente está percebendo aqui é que, em termos da relação de ordem parcial, que diz respeito ao refinamento de partições, né, essa convergência, entre aspas, ela é a melhor possível, porque ela é uma convergência monótona. Então, demonstração da proposição, a gente vai fazer um primeiro caso, que é o caso onde a partição P estrela
é obtida a partir da partição P, acrescentando-se um ponto. Ok? Ou seja, a gente tem a situação onde eu tenho uma partição pelos pontos azuis, e eu acrescentei um ponto vermelho. É óbvio que esse ponto vermelho ele está entre dois pontos azuis. Então, tem um xi aqui, xi menos 1, e tem um xi, tal que o x estrela está entre x menos 1 e xi, ok? Então, eu vou definir W1 como sendo o ínfimo da função f para x entre xi menos 1 e x estrela, e eu vou definir W2 como sendo o ínfimo da função para x entre x estrela e xi. Agora, observe o seguinte. Então, W1 é maior ou igual do que o MI, e W2 é maior ou igual que o MI. Isso porque o MI é o ínfimo da função em todo o intervalo, e o W1 é o ínfimo na metade dele. O ínfimo em todo o intervalo é menor ou igual que o ínfimo na metade do intervalo. Tá claro isso, gente? Tá. Então, isso implica o seguinte, que a gente pode, quando a gente escreve a soma inferior com respeito à partição refinada, né, a partição que contém o ponto P estrela, o ponto X estrela, eu posso escrever isso como somatório de L variando de 1 até I menos 1, isso, de ML, delta alfa L, mais W1, que multiplica X estrela menos X menos 1, mais W2, que multiplica X menos X estrela, mais o restante. Somatório de L variando de I mais 1 até N, de ML delta XL. Okay? Só que eu posso usar as duas desigualdades que eu tenho ali em cima. Então, eu posso usar essas duas desigualdades aqui. Eu vou ter que isso é maior ou igual. Vou continuar escrito na próxima página. Maior ou igual que o somatório, vou repetir a primeira parte, né, de L variando de 1 até I menos 1, ML delta alfa L, mais MI, que multiplica X estrela menos X menos 1, mais MI, que multiplica X menos X estrela, mais o somatório de L variando de I mais 1 até N, de ML delta alfa L. Só que se você olhar, o que acontece aqui? Eu posso colocar o MI em evidência, né? Essa soma aqui. E quando eu colocar o MI em evidência, eu vou cancelar o X estrela, né? Porque eu tenho X menos X menos 1, mais X menos X estrela, então cancelo, então vai ficar X menos X menos 1. Ou seja, tudo isso que está aí é igual ao somatório simplesmente de L variando de 1 até N, de ML delta alfa L, que é igual à soma inferior da partição P. Okay? Logo, a desigualdade que a gente estava procurando está provado, que era essa aqui, no caso em que a partição é obtida da partição anterior, né, é um refinamento por um ponto a mais. Tá?
Se você quer demonstrar o teorema no caso geral, basta você repetir esse argumento por indução. Porque qualquer partição pode ser obtida por um refinamento de um ponto, por sucessivos refinamentos. Se eu tenho uma partição P estrela mais fina do que uma partição P, eu posso fazer sucessivos refinamentos de um ponto, começando em P, até chegar em P estrela. E eu vou obtendo desigualdades assim, portanto, por indução, eu resolvo o problema, tá? Então, no caso geral, se faz por indução. Bom, eu também só expliquei como se demonstra com relação à soma inferior, mas para a soma superior é idêntico. Ok. Então, agora eu vou fazer uma proposição. Com isso, a gente pode chegar no próximo resultado, que diz o seguinte: toda integral inferior é limitada superiormente, cotada superiormente pela integral superior. E a gente prova isso da seguinte maneira: sejam P1, P2, partições arbitrárias do intervalo J. Seja P P1 união P2. Então, se eu tomei a união, tanto P1 está contido em P, quanto P2 está contido em P. Ou seja, P refina P1 e P2 ao mesmo tempo. Tá? Então, P1 é menos fina que P, e P2 é menos fina que P. Logo, aplicando a proposição anterior, né, a gente tem o seguinte: a soma inferior de P1 é menor ou igual que a soma inferior de P, e isso é menor ou igual que a soma superior de P, porque toda soma inferior é menor que a soma superior correspondente, e a soma superior em P, como a gente viu no lema, é menor ou igual que a soma superior em P2 agora. Ou seja, se você olhar, o que a gente provou, né? Vou até escrever, mas a gente provou que esse número aqui é menor ou igual do que esse, ou seja, a gente provou que a soma inferior com respeito à partição P1 é menor ou igual que a soma superior com respeito à partição P2. O que significa dizer o seguinte, que qualquer soma inferior é limitada por qualquer soma superior. Tá? Como qualquer soma superior. Então, eu posso dizer o seguinte, logo, fixando P2, P1, e tomando o supremo em P2, vem que a soma inferior com relação a P1 de F alfa, né, ela é uma cota inferior para o conjunto. A soma inferior com relação à partição P1, ela é uma cota inferior para o conjunto de todas as somas superiores com respeito a todas as partições. Portanto, ela tem que ser menor ou igual que o ínfimo, né? Então tem que ser menor ou igual que a integral superior. Só que essa desigualdade, ela vale para toda a partição P1, né? A gente deixou o P1 fixado, mas essa desigualdade vale arbitrariamente dentro do conjunto das partições P1. Então isso implica que a integral inferior é menor ou igual que a integral superior. E está feita a demonstração. Ok? Alguma dúvida? Então, a gente vai fechar a aula de hoje com um teorema que dá o primeiro critério de integrabilidade
que a gente vai ver. Tá? Então, esse teorema ele prova o seguinte: uma função ela é Riemann integrável se e somente se, para todo epsilon, existe uma partição P tal que a soma superior menos a soma inferior é menor do que epsilon. Ok? Não sei se me ficou claro por que essa integral de Riemann-Stieltjes ela generaliza a integral de Riemann. Acho que eu esqueci de fazer esse comentário, mas quando a gente começou a falar da integral de Stieltjes, se você toma a função alfa igual a função identidade, você tem a integral de Riemann. Né? Então, deixa eu fazer esse comentário aqui. Então, alfa de x igual a x implica integral de Riemann. Tá? Então, tudo que a gente está falando sobre a integral de Riemann-Stieltjes também se aplica para a integral de Riemann automaticamente, tá? E o que faz até um comentário em relação a isso, porque você faz praticamente a mesma teoria, com as mesmas definições, as mesmas demonstrações, só que você ganha em generalidade. Você ganha uma teoria bem mais geral, né? Você pode variar livremente essa função dentro do espaço das funções monótonas, tá? E você tem uma teoria mais geral, só que é curioso, porque as demonstrações são idênticas, ou seja, praticamente sem tirar nem pôr nada, as demonstrações são as mesmas. Então, essa é uma generalização que vale a pena apenas pelo pouco esforço que você gasta. Tá? Eu sei de poucas aplicações da teoria de integração de Riemann-Stieltjes com essa função alfa variando, mas eu sei que na teoria de probabilidade tem alguma relevância aí. Ok, então vamos provar. Esse teorema, eu chamei de teorema porque ele é o critério de integração mais importante. Tá? Em geral, quando a primeira tentativa de provar que uma função é integrável é via esse critério. Então, vamos fazer assim. Se eu tenho uma partição, a primeira coisa que eu quero observar é o seguinte: se eu tenho uma partição P do intervalo J, tá? Então eu posso fazer a seguinte estimativa: a soma inferior dela ela é menor ou igual, claro, que a integral inferior, que a integral inferior é o supremo das somas inferiores, né? A integral inferior, pela proposição que a gente acabou de demonstrar, é menor ou igual que a integral superior. E isso é menor ou igual que a soma superior. Só que isso implica o seguinte, que a soma superior menos a soma inferior é menor ou igual que a diferença entre a integral superior e a integral inferior. Quer dizer, o contrário. Eu viajei. Isso aqui é maior ou igual que isso, que é maior ou igual que isso. Isso é maior ou igual do que zero. Tá? Logo, bom, feita essa observação, o teorema é um sim somente sim, né? Então vamos provar
essa implicação aqui primeiro, tá? Suponho que vale essa condição de que para todo epsilon existe uma partição. E vamos provar que a função ela é integrável, tá? Então, essa condição, então, dado epsilon, arbitrário, tem que existir uma partição P, tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon. Mas isso implica, então, que a diferença entre a integral superior e a integral inferior é menor do que epsilon também, né? Pelo que a gente acabou de verificar, porque a diferença entre a integral superior e a integral inferior é limitada pela diferença entre a soma superior e a soma inferior com respeito a qualquer partição. Em particular, para essa partição que aparece aí pela condição. Logo, você está provando que a diferença entre a integral superior e a integral inferior ela é menor do que epsilon para todo epsilon. A gente sabe que ela é maior ou igual do que zero pela proposição. Logo, como epsilon é arbitrário, você tem que a integral superior é igual à integral inferior. Vamos provar agora a híbrida. Então, supõe que f seja rima integrável. Então, existem partições P1 e P2. Deixa eu colocar aqui. Seja... Então, a gente vai supor que a função é rima integrável e a gente quer provar que aquele critério lá é verificado. Tá? Ou seja, para todo epsilon existe uma partição P, tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior é menor do que epsilon. Então, supondo que a função é rima integrável, dado epsilon, existem P1 e P2 simplesmente partições tais que, vou colocar aqui partições pertencentes a P de J, tais que, primeiro, a soma superior com respeito à partição P1, P2, de F alfa, e a integral, como a função é integral, eu não vou colocar nem integral superior nem inferior, né, porque elas são iguais. Tá? Lembra que a integral superior ela é o ínfimo das integrais das somas superiores, né? Então, a diferença é nesse sentido mesmo, é soma superior menos integral superior. Então, essa diferença é menor do que epsilon dividido por 2. Depois, eu sei que a integral superior de AB, existe a partição P1, né, tal que a integral superior de f menos a soma inferior, a integral inferior menos a soma inferior, com respeito à partição P1, é menor do que epsilon sobre 2, tá? Então, porém, seja P o refinamento conjunto dessas duas partições, ou seja, você toma P igual a P1 e a P2. Quando você toma P igual a P1 e a P2, você tem que, a gente já sabe que a soma superior com respeito à partição P é menor ou igual que a soma superior com respeito à partição P2. Isso implica que a soma superior com respeito a P menos a integral é menor ou igual que a soma superior menos a integral, isso é menor do que epsilon sobre 2, ok? Analogamente,
como eu sei que a soma inferior da partição P ela é maior ou igual que a soma inferior da partição P1, isso vai implicar que a soma inferior da partição P respeito a alfa menos a integral é menor do que epsilon sobre 2. Bom, agora eu pego essas desigualdades que eu obtive, essa desigualdade lilás aqui, e essa desigualdade amarela, de baixo, e somo as duas. Se eu somo as duas, eu vou ter... Aqui não, aqui é o contrário, perdão. Eu deveria ser menos a soma inferior mais a soma mais integral. Então, quando eu somo essas duas desigualdades, aí sim, aí vai aparecer a soma superior com relação à partição P menos a soma inferior com relação à partição P. A diferença entre elas, né, é menor do que epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2, portanto, menor do que epsilon. E aí isso conclui aí a demonstração. Beleza? Então, eu vou parar por aqui. A gente termina a aula de hoje com esse critério de integração. Vocês já podem pensar, se vocês nunca fizeram esse exercício, toda função monótona, quer dizer, toda função constante é rima integrável, isso é fácil de perceber. Toda função linear é rima integrável também. Tá? E com um pouco mais de esforço, os polinômios também são rima integráveis. Seguindo essa definição, esse critério de integração aqui apenas. É fácil fazer. É automático ou quase no caso das funções constantes. É um pouco menos automático no caso das funções afins. E eu não sei se é automático. Não sei se é tão fácil assim no caso dos polinômios, mas já dá para vocês pensarem que não é tão difícil assim. Tá? Na próxima aula, a gente vai aprender mais critérios de integrabilidade e a gente vai provar que toda função contínua é integrável. E daí a gente vai seguir, dado que a gente conseguiu demonstrar que funções contínuas são integráveis, isso já coloca a gente toda uma imensidão de exemplos de funções integráveis. Então, isso já permite a gente ter noção de que a teoria está boa o suficiente para a gente estudar a propriedade da integral com relação às diferentes operações. Tá? Então, a gente vai provar alguns teoremas sobre integração. A minha expectativa é que a gente feche a teoria de integração na aula de quarta-feira. E a gente vai ter 4 aulas para fazer tópicos extras. Tá? Mas eu não vou correr, vocês viram que eu fui bem devagarzinho hoje, tá? Se necessário, a gente usa a aula de sexta também para falar da teoria de integração. É que eu acho que não tem tanta coisa assim para falar, mas se necessário, a gente usa. Tá? É isso. Alguma pergunta? Então, vou fechar a gravação aqui.